O Campeonato Brasileiro voltou ao seu estado natural, segundo alguns jornalistas que comentam para o eixo Rio-São Paulo. Comentam para o eixo Rio-São Paulo, não comentam para o futebol brasileiro. Esses mesmos comentaristas, eles diziam há tempos atrás, há dias atrás, que o Campeonato Brasileiro estava nivelado por baixo, claro, porque não era o Flamengo que estava na ponta da tabela de classificação. Hoje o Flamengo conquistou uma vitória importantíssima diante da equipe do Mirassol, da difícil equipe do Mirassol. O Mirassol não perde para qualquer um. O Mirassol, para os grandes clubes do futebol brasileiro, é a sua segunda derrota, perdeu para o Cruzeiro e também perdeu para a equipe do Flamengo hoje. E o Flamengo retomou a ponta da tabela e, claro, isso faz com que o futebol brasileiro volte a ser nivelado por cima, porque o Flamengo está na ponta da tabela de classificação. Eu acho que é uma hipocrisia sem tamanho. Eu acho que o analista do jogo precisa analisar o jogo em um todo e não para o bairrismo ali. Todo mundo sabe para qual time todo mundo torce. Só que quando você vai analisar, quando você vai comentar, você precisa ter um pouquinho de profissionalismo, porque aí você consegue alcançar um público além daquele público que é o seu. Porque afinal de contas, quem trabalha nas grandes mídias, eles não estão ali para representar um time. Ou pelo menos não deveria estar. Para representar um time ou uma camisa, deveria estar ali para falar a respeito do futebol. Não está para representar ninguém. Não é proibido torcer. E todo mundo sabe para quem todos os jornalistas do nosso futebol hoje torcem, e isso não é problema nenhum. O jogo que está em andamento é o jogo do Fortaleza contra o Botafogo. Botafogo aplicando 3-0 contra a equipe do Fortaleza. Fortaleza que teve um jogador expulso no comecinho da partida e desanda mesmo, uma dificuldade muito grande. O time do Botafogo é muito forte. É um baita de um time, é uma equipe que joga pra frente, que tem um objetivo só, que é alcançar o gol do adversário, e tá fazendo isso com a equipe do Fortaleza, que vem caindo diante do seu torcedor pelo placar de 3-1. E o Fluminense estava fazendo uma façanha contra a equipe do Bahia, né? Uma façanha da equipe do Fluminense, com um golaço do Cano, logo no início da partida, mas ainda antes de virar para o intervalo, de parar para o intervalo, né? De virar o tempo, o Bahia já buscou o resultado, 2-1 contra a equipe do Fluminense. Primeiro tempo ainda não acabou, 42 minutos da primeira etapa, e o Bahia muito, mas muito melhor, muito superior à equipe do Fluminense, que já tomou a virada e está perdendo pelo placar de 2-1. O Red Bull Bragantino vai se desenhando o Campeonato Brasileiro, né? Na ponta da tabela, a parte de cima vai se desenhando. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Botafogo chegando agora também, né? Só não está no G4 por causa do Bahia, da vitória parcial da equipe do Bahia diante da equipe do Fluminense. Então, o Campeonato Brasileiro está se desenhando da forma real. Os times que de fato vão brigar estão afastando-se, estão se afastando. O Bragantino tomou uma goleada de 3-1, mas 3-1 não é goleada não, tá bom, deixa seu time tomar 3-1 que eu quero ver você falar que não é goleada. 3-1 para o Internacional, fora de casa. Afinal de contas, o Bragantino dentro de casa e fora não tem muita diferença, não é menosprezo nem desrespeito com a equipe do Red Bull, é porque não tem torcida. Então, se não tem torcida, o mando de campo ele se torna absolutamente nulo. E aí, o São Paulo, diante do seu torcedor, pegou a equipe do Vitória que vai brigar para não cair até o final da competição, e venceu pelo placar de 2-1. E amanhã vai encerrar essa rodada, né, com Cruzeiro contra a equipe do Santos. Vai ser um jogo interessantíssimo de se ver. O Mineirão absolutamente lotado. E não, contrário do que estão dizendo, o Mineirão está lotado para assistir para assistir o Neymar, né? Lógico, quem é que não quer ver o Neymar jogar? Mas o Mineirão lota todos os jogos. Eu acho que é uma desinformação muito grande por parte de alguns jornalistas do eixo Rio-São Paulo. A torcida do Cruzeiro é uma torcida muito diferente e que de fato lota os seus estádios, o seu estádio em dias de jogos, seja contra quem for. A torcida do Cruzeiro ela comparece. Claro que um aperitivo a mais, né? Ter ali o Neymar em campo, que é um ídolo mundial, um jogador de conotação internacional, todo mundo quer vê-lo jogar, é o maior craque da nossa geração. Então não tem problema nenhum em ter isso, em ver isso, em querer ver isso. Mas a torcida do Cruzeiro não vai no campo por causa de jogador nenhum. A torcida do Cruzeiro vai no campo por causa do Cruzeiro. Palmeiras, que tem 2 jogos a menos na competição, vai enfrentar a equipe do Ceará sob seus domínios. O Vasco da Gama recebe o Atlético Mineiro lá no seu estádio.
E aí o Atlético tem uma dificuldade muito grande de vencer a equipe vascaína sob os seus domínios, né? Se não me falta a memória aqui, são já, me parece que 9 anos que o Atlético não vence o Vasco da Gama em São Januário. Venceu lá no Maracanã, mas em São Januário tem um tabu muito grande para ser quebrado. O Atlético que vem em uma crescente, né? Uma crescente importante, inclusive, depois da classificação na Copa do Brasil, diante da equipe do Flamengo nos pênaltis. Então, Vasco e Atlético Mineiro, às 4 horas da tarde, assim como também Palmeiras e Ceará. E Grêmio contra a equipe do Sport, que fecham... na verdade, a rodada será fechada na segunda-feira com Juventude, na terça-feira, né? Com Juventude e Corinthians. E o Cruzeiro, às 18 horas e 30 minutos, estará enfrentando a equipe do Santos. É uma equipe bem mediana, né? O Cruzeiro tem grandes chances de vencer e voltar a encostar no Flamengo ali com 40 pontos. O Flamengo lidera com 40, o Cruzeiro tem 37 pontos, o Palmeiras tem 33, podendo amanhã chegar aos 37, aos mesmos 37 pontos que o Cruzeiro tem. O Bahia com 32 pontos por essa vitória parcial, e o Botafogo acaba de fazer o quarto contra a equipe do Fortaleza. O Mirassol, Botafogo, né, que é o quinto colocado com 29 pontos. O Mirassol tem 28 pontos e é o sexto na tabela de classificação. Se o Mirassol vencesse o jogo dele contra o Flamengo, ele chegaria a 31 pontos e entraria no G4 não, porque o Bahia agora está com 32, então não estaria no G4. E o São Paulo, sétimo colocado na tabela de classificação, tem 28 pontos. O Bragantino, que perdeu, caiu para oitavo, já foi até líder da competição, caiu para oitavo com 27. O Internacional, com a vitória, chegou aos 24 pontos na nona posição na tabela de classificação. E o Fluminense, com a derrota parcial, está ali na décima colocação, podendo ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro em caso de vitória, em caso de empate, até persistindo o resultado do jogo do Fluminense. O Atlético, com o empate, pode ultrapassar a equipe do Fluminense, porque o Atlético tem 23 pontos na 11ª posição na tabela de classificação. O Campeonato Brasileiro, então, voltou a ser nivelado por cima, porque o Flamengo assumiu a ponta da tabela. Vamos ver até onde isso vai persistir. Todo mundo sabe que o Flamengo tem um baita elenco, um baita time, mas existem outros aí que também estão cabeça a cabeça. Vamos ver até onde isso vai.